Pedir para o rapaz sair dali um pouquinho, muito obrigado. Um empate com um sabor até especial, né? Visto que o Inter jogou contra 12 o tempo inteiro com 2 a menos, né? Acho que é pela circunstância da partida, né? Você jogar, acho que pelo menos 70 minutos com um jogador a menos e pela condução da partida pela arbitragem, eu acho que é um ponto que a gente deve comemorar muito, né? A gente conseguiu segurar bem, mesmo com as decisões um pouco controversas da arbitragem, mas mostrou uma equipe com garra, com superação, não querendo vender caro o resultado com inferioridade de jogadores. Eu penso que é um ponto muito importante. A gente lá na frente tenho certeza que vai comemorar esse ponto fora de casa com os jogadores da mesa. Explorar contigo um pouco mais as questões do jogo, porque a expulsão influencia e ninguém tem dúvida com relação a isso. Mas antes o Inter já estava passando por dificuldades, não sei se você concorda com isso ou não, e entra dentro dessa tua análise. Você entende que o Inter fez um bom jogo, um bom enfrentamento, até quando estava no 11 contra 11, e depois da expulsão, claro, a situação ficou complicada. A gente perdeu, a expulsão foi que tempo? 30 minutos. Penso que até os 18 minutos a gente ainda estava procurando compreender ali e ajustar a forma e os encaixes de como o Cruzeiro veio, com a diferença que ela é muito importante na figura do Matheus, né, que muda assim drasticamente, mesmo que com o mesmo modelo, a flutuação dele saindo de dentro dos zagueiros, que gera uma sobra dupla na nossa linha e uma superioridade no meio campo, nos gerou alguma dificuldade, sim. E o Cruzeiro teve mais volume de posse, teve produção, mas não teve finalização que nos machucasse, digamos assim, né? Nos deu dificuldade pelo volume maior que teve a bola e uns momentos que nós não conseguimos sair, devolvendo a bola pro Cruzeiro, sim. Eu acho que até os 18 minutos, a partir daí, quando a gente conseguiu ajustar a marcação, que foi como eles estavam com o Zé Ivaldo como um falso lateral e saindo com linha de 3, para equilibrar esse número de jogadores no meio, eu empurrei o Gabriel para dentro, né, e tirei um pouquinho o Bruno da linha para que ele pegasse a amplitude do Marlon. A partir daí eu acho que a gente voltou de novo e penso que a gente teria até depois a partir daí até a expulsão a gente cresceria no jogo, porque tinha encontrado o equilíbrio defensivo ali dentro desse ajuste que a gente fez a partir do momento, penso que até os 18, 20 minutos até a expulsão que a gente equilibrou o jogo e aí sim estava começando a construir alguma coisa, né, dentro do campo do Cruzeiro. A partir da expulsão, né, infelizmente não há muito o que fazer. Né, eu optei por, imaginando, né, o Cruzeiro vindo com essa amplitude, explorar os lados do campo, abrir uma linha com 5, inicialmente com o Tabata, né, no lado para ajudar o Bruno, né, para não ter essa amplitude, eles não entrarem pelo lado. Uma linha com 3 à frente, não com 4, né, para a gente ainda ter alguém ainda para uma fuga de velocidade. Permitir que o zagueiro jogasse, especialmente do lado esquerdo, né, que estava começando a alçar as bolas a partir de meio corredor e com a nossa defesa bem estruturada. Para o segundo tempo a mesma coisa, as trocas foram só físicas, né, pelo desgaste, manter a solidez defensiva. Acho que foi uma boa aula de como se defender bem com um a menos, né? Mas, verdade, até os 18 minutos a gente teve dificuldade, sobretudo pela diferença de postura, não só de postura, de posicionamento que o Matheus Pereira dá para o time do Cruzeiro, né? Diferente de você ter um centroavante que vai fazer pivô no meio de zagueiros, não sai dali, tem o Matheus que flutua muito, gera superioridade, gera uma dificuldade extra, né, que a gente teve que lidar e encontrar soluções a partir desse momento. Roger, boa noite. Claro que a gente vê o impacto da expulsão, né, logo cedo no primeiro tempo, mas queria te perguntar mais sobre o ambiente de dentro do campo que a gente acaba não tendo fora, né? Porque são 2 cartões em 12 minutos, 2 cartões amarelos que acabam mudando um pouco a estratégia. Tanto é que o Seabra tira o jogador amarelado no intervalo. A gente viu jogadores do Inter reclamando bastante, né, de faltas, inversões. Você perdeu a dupla titular, por exemplo, né, para o jogo de domingo contra o Juventude. Mas queria te ouvir um pouquinho, porque você também reclamou bastante, você não tem muito esse perfil. O que mais incomodou nessa arbitragem hoje?
do Bruno Aleu de Araújo, e se isso pode ter impactado de alguma forma no mental dos jogadores, né, do juiz tirar um pouco por vezes impacta juiz. até positivamente, né, porque você percebe muitas vezes a injustiça dentro de campo e você, a partir dessa injustiça, você se agiganta, né, para não permitir que a justiça leve o jogo a ser decidido pelos critérios, né, da arbitragem, né. Se é um árbitro jovem, a gente compreende. Esse árbitro apita há muitos anos no futebol. Eu já dei a entrevista algumas rodadas atrás, né, dizendo que eu não conseguia mais entender o critério da arbitragem brasileira, né, e afirmo novamente. Né, agora, eu costumo colocar na palestra, né, para falar um pouco da arbitragem, colocar um pouco da característica, um pouco do histórico. Né, este árbitro ele está apitando o 11º jogo, ele tem número de cartões de 6,5. Né, ele não sabe controlar o jogo que não seja pela arma do cartão. Né, então, por isso que ele usa o cartão como única, exclusiva ferramenta para controlar o jogo. Né, e tem árbitros com critérios completamente diferentes. O que a gente fica perdido não é com arbitragem, é com o critério. Se todos apitassem da mesma forma, a gente se adapta. A questão é que não se apita assim. E hoje ainda às 4h30 da tarde, a gente recebe da CBF um comunicado alterando as regras, algumas regras de condutas da competição. 3 horas antes do jogo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Falando das novas diretrizes, inclusive da forma de questionamento do capitão, né, como é que é ser interpretado. 3 horas do jogo. Isso aí não existe, gente. Por favor. Até sobre o capitão, tu orientou provavelmente a troca de capitães durante o jogo, né? Cada um levava amarelo, tu passava para o outro para não correr o risco de ser mais outro expulso, né? Não, a gente tem que se adaptar em cima do jogo. Mas, de novo, né, eu acho que falar da arbitragem é tirar também o mérito do nosso time, que foi muito aguerrido, que conseguiu se comportar com um jogador a menos, que conseguiu, para além da estabilidade que o árbitro gerou, para todos os jogadores em campo, não foi só para os jogadores internacional. Quando os jogadores das duas equipes reclamam da arbitragem é porque tem uma coisa errada. Árbitro bom é aquele que ninguém nota em campo. E quando ele notar demais, ele quer fazer mais parte do espetáculo que os próprios jogadores. Roger, deixa eu te perguntar sobre 2 jogadores, por favor. E eu tenho certeza que você vai tentar fazer de tudo para recuperar esses atletas. Um é o Ener Valencia. A fase, quando não é boa, parece que as coisas elas não ajudam, né? E você coloca o Ener Valencia e no primeiro lance dele já pênalti para o adversário. E a outra situação, e aí como é que você trabalha isso? Porque o jogador sente, a gente está vendo que o Valencia está sentindo. Ele parece não estar feliz nesse momento e eu até gostaria da tua análise sobre isso. E a outra é a situação do Vitão. Com a saída do uruguaio expulso hoje, o Rogel, se abre uma porta para um retorno, quem sabe, definitivo do Vitão para ser titular novamente? Não, sem dúvida, para o próximo jogo o Vitão vai estar apto em função da ausência dos 2 jogadores, né? Nós temos o Mercado e o Rogel suspenso pelo cartão. Claro que se abre a possibilidade, a partir daí, como eu falei, me perguntado justamente sobre o Vitão no último jogo, né? O Vitão se ausentou em função da sua saída, retornou, a estabilidade da zaga estava mantida, né? E eu comentei que escalando um time a gente faz diferentes tipos de gestão técnica, tática, física, gestão do grupo, gestão do ambiente. Né, para aquele momento do retorno do Vitão, é importante que mantivesse, né, aquela dupla que atuou na sua ausência. Né? A partir desse momento, o Vitão se coloca na disputa de novo pela vaga titular. Né? Eu tenho jogadores que vêm respondendo bem, e o Vitão sempre quando entrou, e eu sei que ele tem o carinho de todos os atletas e trabalha bastante. O Vitão foi meu atleta no Palmeiras, né, em 2018. Né? Então eu conheço há bastante tempo, sei da sua índole, sei da sua capacidade dentro de campo. Né? Como eu tenho falado, não tenho 11 só dentro de campo. A gente tem 30 jogadores para construir um grupo, né, vitorioso. Né? E agora, com a ausência, é a oportunidade do Vitão mostrar, né, que pode ser titular dessa equipe tranquilamente.